Pai de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim, mais uma vez aqui para estar trazendo uma mensagem, uma palavra, um devocional, algo da parte do Senhor para nossas vidas, que possamos estar, com os nossos corações abertos a receber aquilo que o Espírito Santo tem para falar em nossos corações. E que no nome de Jesus essa palavra possa te edificar, te fortalecer, te aumentar a fé e também, te dar uma esperança da qual o Senhor muitas vezes nos traz, quando nós clamamos a Ele. Talvez estejamos passando por uma situação desafiadora em nossas vidas, onde muitas vezes, estamos ali sendo confrontados, sendo desafiados, mas que nós possamos entregar nas mãos do Senhor e Ele, fará o restante, porque quando nós confiamos nele, Ele cuida dos seus filhos, Ele protege, Ele guarda, Ele está ali protegendo os seus filhos, porque Ele, se compadece de nossas dores, e quando nós entregamos em suas mãos, Ele cuida, de cada situação. Amém? E hoje o Senhor me trouxe uma mensagem que se encontra em 1 Reis, capítulo 18 ali, que inicia no versículo 20, e ali vai até, se estende ali até o versículo 40, a passagem ali de Elias, da qual ali a gente vê que ele desafia ali um reinado da qual estava sobre um homem chamado Acabe. E ali o povo estava passando por uma grande idolatria. E ali nesse momento a gente vê que Elias, ele enfrenta, esses profetas de Baal. E ali a gente vê que ele convida esse povo, idólatra, para estar indo ao Monte Carmelo. E ali ele, fala: o Deus que descer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus realmente da qual é existente. E a gente viu que ele chama esse povo. E ele até fala, aqueles que estão ali, seguindo os caminhos ali desses deuses pagãos ali, ele confronta aqueles que até mesmo seguiam a Deus, que estavam ali sobre, essa influência de idolatrar, outros deuses. Até ele, no início ali, ele confronta e ele fala ali. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Aqui é no versículo 21 que fala ali, quando ele chega e confronta o povo, fala: até quando vocês cochearás, sobre dois pensamentos? Então aqui já nos ministra da seguinte forma: muitas vezes estamos seguindo a Deus, seguindo a Jesus, e no percurso ali começam situações virem, em nossas vidas, e nós começamos a ficar naquele impasse. Uma parte nós fazemos aquilo que é a vontade de Deus e outra parte a gente fazemos aquilo que é a nossa vontade. E esse povo aqui estava ali, dizendo que estava, confiava em Deus, mas estava ali idolatrando aqueles deuses pagãos. E ali a gente viu que quando Elias confronta eles, havia mais ou menos ali 450 profetas de Baal e 400 ali de Azera. Então a gente vê que houve ali um grande desafio, mas ali Elias sabia que era Deus que estava no controle. E ali ele chama eles e fala: fazes aí o seu altar aí, prepara o seu altar, e o que vocês, clamar e ele responder, esse vai ser, o verdadeiro Deus. E aí os profetas de Baal ali começam a fazer toda ali, o formato deles, prepara o altar, corta o sacrifício ali e começam a clamar. E eles ficam ali quase, meio-dia ali clamando e gritando e levantando fogo e se cortando, e nada acontece. E até Elias, dá uma tirada deles ali e fala: talvez vocês tenham que falar mais alto, que o Deus de vocês talvez esteja fazendo outra coisa, ou talvez esteja dormindo. E ali eles começam a se cortar e derramar sangue e nada acontece. Então ali a gente vê que Elias, ao ele prosseguir, para preparar o altar e preparar ali os novilhos para estar colocando diante do altar, ele faz algo que é restaurar o altar. E ali no versículo
Versículo 30 do capítulo 18 vai começar dizendo ali: Então Elias disse ao povo, se achegou a ele: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cantaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez. E o fizeram. Disse mais: Fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Então aqui imagine, aqui primeiramente Elias restaurou o altar. Aqui já nos trazendo o entendimento que muitas vezes quando estamos ali fazendo coisas da qual desagradam ao Senhor e começamos a esquecer de quem é aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Muitas vezes nós deixamos de lado o nosso altar. E qual será esse altar aí que talvez esteja despedaçado, que talvez tenha que ser restaurado? Muitas vezes o nosso altar é aquele momento a qual nós tínhamos com o Senhor, nós tínhamos de busca, de entrega, de estar ali rendendo graças a Ele, de estar ali entregando a nossa melhor oferta, não apenas dizendo na área financeira, mas na área ali de estarmos em comunhão com o Senhor. E nós muitas vezes somos levados por situações, dificuldades, trabalho, e muitas coisas muitas vezes começam a tomar espaço em nossas vidas. E se nós não tivermos o cuidado e o equilíbrio de estarmos ali, colocando as coisas em ordem, acabamos que deixamos de lado a Deus. E a tendência do ser humano a se esquecer daquilo que Deus já fez e operou nas nossas vidas é grande. E aqui esse povo já havia esquecido, como todo o momento que o povo esquecia que Deus havia feito, que Deus havia operado. Toda vez que Deus levantava ali profetas, levantava homens ali para estar direcionando eles sempre se inclinavam para fazer aquilo que desagradava o Senhor. E aqui não era diferente, aqui o povo ali já estava idólatra. E quando Elias confronta aquele povo, era pessoas que eram ali, que caminhavam com Deus, que conheciam ali, o Deus de Israel. Porém, ali quando ele confronta, até quando vocês ficarão ali, disputando, cocheando entre dois pensamentos, entre o mundo, entre as coisas que é de Deus. Então hoje nós temos essa tendência, irmãos, na fase onde, nos tempos que estamos vivendo, onde tem a internet, tem as redes sociais, tem todo um meio de estar ali trazendo entretenimento, a gente é tomado, a gente é tragado por essas coisas. E o inimigo, ele traz essas distrações e acaba com que o nosso altar acaba se desvaindo. E aqui a gente vê que Elias restaura o altar e para poder preparar ali o sacrifício. E aí ele faz com que também ele joga ali 4 cantaros de água para poder molhar, molhar ali a lenha e o novilho. E até ao redor ali, onde ele faz ali um meio ali de que a água pare, E se a gente for ver o contexto, aqui e ali, a gente vê que no contexto, o Elias havia recebido uma palavra de Deus e ele profetizou que não haveria de chover ali, alguns anos ali, mais ou menos uns 3 anos e meio, e não choveu. E aí imagine, o povo ali passando por uma seca, e ali ele fala para jogar 4 cantados de água sobre a lenha. E aí se você for ver, como que vai pegar fogo, em lenha molhada, como que vai queimar ali o holocausto de sacrifício com, encharcado. Então aqui a gente viu que era uma direção de Deus. E aqui quando ele prepara todo o altar, ele restaura e coloca ali 12 pedras simbolizando as 12 tribos, restaurando a cultura ali, a cultura de Israel. E ele estava ali já fazendo aquilo que era a vontade de Deus. E quando ele se coloca na presença do Senhor e diante dos profetas de Baal e de Azera, ele clama ao Senhor, invoca o santo nome de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. E aí ele declara, o Senhor é Deus. E aí quando ele clama ao Senhor,
vem do céu ali um fogo, né, que consome todo o holocausto, consome toda a lenha e lambe toda a água que estava ali. E ali a hora que, né, isso acontece, todos começam a ver que, né, há um Deus de Israel, há um Deus verdadeiro, e todos começaram ali a se inclinar novamente para aquele que era o Deus verdadeiro. E os outros profetas de Baal ali, a gente viu que todos foram levados a fio da espada, porque, né, havia ali uma direção para cortar aquilo que estava levando o povo à idolatria, estava levando o povo para fora dos caminhos do Senhor. E aqui nós devemos trazer para nós esse momento, irmãos, que tenhamos que ser como Elias nesses tempos, onde muitos têm se escondido, muitos têm fugido do chamado, muitos têm desistido do propósito, muitos têm desistido de caminhar, né, nos caminhos do Senhor. E nós devemos ser aqueles que permanecem em meio à circunstância onde a gente vê. Se a gente for parar para pensar, irmãos, que todos os lugares vai ter problemas. Hoje o que mais nós vemos também é pessoas saindo da igreja por decepções de pessoas, de homens, talvez pessoas ali mal intencionadas, talvez pessoas ali sem sabedoria, talvez pessoas que não estão tratadas ainda e ainda estão ali ferindo outras. A gente tem que entender que em todo lugar haverá esse problema. E se nós não estivermos tratados no lugar onde estamos, né, ali entre irmãos, nós iremos em outra igreja, iremos para outros lugares e vamos ter o mesmo problema. Porém, devemos ser como Elias, que não vai se corromper diante de um povo idólatra, diante de um povo que está ali cocheando entre dois pensamentos, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Porém, não tem como servirmos a dois senhores. Talvez a gente vai ali agradar um e aborrecer o outro, como a palavra fala. Então, quando a gente entende que servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus que restaurou nossas vidas, restaurou nossas emoções, restaurou, né, a nossa identidade como filhos, que antes de conhecermos a Deus, antes de conhecermos a Jesus, nós não sabíamos quem éramos e nem sabíamos o que, né, nós viveríamos como propósito. E quando nós conhecemos a Jesus, nós começamos a entender que não estamos aqui na terra à toa. Nós temos um plano e um propósito para viver debaixo da direção de Deus. E haverá pessoas que vai te influenciar muitas vezes a sair, a se afastar dos caminhos do Senhor. Porém, nós devemos clamar ao Senhor para que Ele afaste aquilo que talvez seja pedra de tropeço em nossas vidas e nós possamos atrair pessoas que vai nos conduzir a estar mais próximo do Senhor. Porque em lugares que estivermos, a gente vai ter que entender se nós seremos, né, influência ou seremos influenciados por aquilo que está em nosso redor. Porém, Deus ele vai nos dar a direção para nós nos afastar de pessoas, nos afastar de lugares, nos afastar de situações, porque o inimigo ele tem, né, ele tem todas as artimanhas, as estratégias para fazer com que os filhos de Deus se corrompam e se desviem dos caminhos dele. Assim como esse povo estava ali idolatrando outros deuses, né, e estava ali, né, a ponto de deixar o altar de Deus ali à mercê, que teve que ser restaurado. A gente vê que o povo precisava de um homem, que um homem ali de Deus chamado Elias se levantou naquele tempo ali para enfrentar mais de 800 profetas que era, né, contrário àquilo que era a vontade de Deus. Então aqui a gente vê que nós devemos ser nos tempos que estamos vivendo esses que vêm a derrubar todo altar de idolatria, todo altar que tem idolatrado dinheiro, idolatrado pessoas, idolatrado situações, idolatrado as coisas da terra. Porque se nós dissermos que amamos a Deus e estamos amando as coisas do mundo, nós estamos ali equivocados com nossos pensamentos. Porque quando nós amamos a Deus, as coisas do mundo não vai nos corromper. Ainda que nós sabemos que tem desafios, tem lutas, tem ali pessoas que se levantam, tem ali, né, coisas que fazem com que nossos olhos muitas vezes, né, se inclinam a pecar, mas nós devemos ter que nos lembrar que os nossos olhos têm que estar inclinados para aquele que quando nós clamamos, ele desce fogo do céu, ele desce glória, ele desce todo o poder. E quando nós estamos debaixo de uma direção de Deus, nós somos aqueles que vai ser levantado para derrubar altares, derrubar, né, falsos profetas, derrubar falsas ali, né, doutrinas, e nós seremos aqueles que caminham debaixo de palavra, debaixo de direção, debaixo da palavra verdadeira que é o do Senhor Jesus. E aqui como o profeta Elias, né, se posicionou, a gente viu que nós devemos nos posicionar e devemos confrontar o pecado,
Devemos confrontar aqueles que estão caminhando fora da visão do Senhor. E talvez, né, se você ouvir essa mensagem e estiver passando por uma situação da qual talvez você, né, esteja em lugares onde está ali, né, sendo intimidado, sendo confrontado, talvez está tentando fazer com que, né, ali o que você tem como entendimento do certo e errado, pessoas têm tentado te influenciar a sair dos caminhos, a ser influenciado a viver outras coisas que é fora da vontade do Senhor. Talvez seja o momento de você clamar ao Senhor para te blindar, para te proteger, para te guardar. E você entender que aonde você está, sendo filho de Deus, não é você sair, né? Sair da onde você está, mas é você entender qual é o teu propósito nesse lugar. Talvez Deus te colocou aí para você ser uma pessoa que vai estar sendo, né, a diferença, vai estar sendo a luz ali, vai estar sendo aquela pessoa que vai estar sendo diferente entre muitos que fazem aquilo que é errado. E nos tempos que estamos vivendo, isso, né, a gente sabe que está cada vez mais escasso, mas nós devemos permanecer e avançar, né? Entendendo que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre e a cada dia se renova. Então que possamos ser esses que não aceitam, né, pessoas ali trazendo idolatria para nossas vidas, influenciando nós também a ser levados para a idolatria, porque quando nós idolatramos, né, situações, coisas, pessoas, bens materiais, isso começa a tomar lugar em nosso coração. E aí, nosso altar de Deus começa, né, a ser desmanchado. E aí, meus irmãos, é desafiador quando nós, né, temos que se posicionar para estar restaurando o altar. Porque é um desafio, é igual Elias aqui. Teve que enfrentar ali, né, 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Imagine o desafio ali. E ele confrontou. E aí depois foi e restaurou o altar. E para nós clamarmos a Deus, para que Deus desça fogo do céu, precisamos restaurar o altar. E aí o Senhor está nos perguntando qual altar no seu coração está precisando ser restaurado. Qual as pedras precisam ser colocadas no lugar de novo. Qual as pedras que precisam ser colocadas, né, em lugar onde, né, talvez o inimigo queira estar trazendo pensamentos, trazendo acusações, intimidações, trazendo aí pessoas que talvez queiram estar te desviando dos caminhos. E o Senhor está falando qual é o altar que precisa ser restaurado no seu coração. E o Senhor está chamando nós para estarmos tendo comunhão, para estar tendo, né, momento de estarmos com Ele, clamando a Ele, para que Ele manifeste a sua glória e haja em nós e através de nós. E que possamos inclinar nossos olhos para o alto, porque é do alto, é de lá que vem o nosso socorro. Apenas o Senhor pode nos trazer o nosso socorro. Então que quando nós nos lembrarmos que ainda que o mundo tenha trazido, né, idolatria, tenha aí se inclinado às coisas erradas, tenha se inclinado a fazer aquilo que é a vontade própria e não fazendo aquilo que é a vontade de Deus, a gente deve entender que o Senhor é aquele que devemos seguir a direção dele, a palavra dele. Amém, irmãos? Essa era a mensagem, essa era a palavra. Espero que essa palavra possa te edificar, te tocar e que no nome de Jesus possamos estar abertos a receber aquilo que Ele tem para nos derramar. Amém? Vamos orar. Deus amado Pai, te louvo, te agradeço por mais uma mensagem, mais uma palavra, Pai, que no nome de Jesus a sua palavra chegue no coração de cada um dos seus filhos, Pai. Que cada um de nós possamos ser aqueles que levantam um altar de adoração a Ti, um altar de clamor, um altar de sacrifícios rendidos a Ti, Pai, sabendo que nós dependemos do Senhor, Pai, que tudo aquilo que ainda que o inimigo se levante, Pai, seja pessoas tentando influenciar, tentando fazer com que nós venhamos nos desviar, Pai, que no nome de Jesus caia por terra, Pai, toda palavra contrária, toda contrariedade, toda palavra de idolatria, tudo aquilo que faz com que teus filhos pequem, Pai, que no nome de Jesus caia por terra, no nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, correspondendo aos seus filhos com fogo, com glória, com unção, com poder do alto, Pai, com manifestar sobrenatural do Teu Santo Espírito, Pai, que o Teu Santo Espírito venha pairando sobre cada um dos seus filhos, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, que no nome de Jesus, Pai, seu fogo consumidor queima tudo aquilo que é, Pai, de idolatria, tudo aquilo que é de falso, Pai, profeta, que no nome de Jesus eles possam ouvir a Tua voz e se inclinar a fazer a Tua vontade, sendo aqueles que se levantam em lugares, Pai, aonde sejam
posicionados com a autoridade de filhos de Deus, Pai, e eles possam confrontar aquilo que é errado, confrontar aquilo que é pecado, confrontar aquilo que é mentira, que no nome de Jesus a tua graça e sabedoria esteja sobre cada um, no nome de Jesus, assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. Amém, irmãos, espero que essa palavra venha de encontro aos seus corações, essa oração possa, né, te fortalecer, que no nome de Jesus possamos estar sempre buscando o Senhor em primeiro lugar, amém? Um ótimo dia, uma ótima semana, final de semana e Deus abençoe.